Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Como vai? Vai bem? Bom. Eu espero que você esteja bem e mais do que isso, eu espero que você continue bem. A semana está começando e opinião, pelo menos, né, começa aí nessa semana, começa em grande estilo. Vamos falar de política aqui, não é? Aquela mais conservadora que existe, porque está a postos conosco aqui, Gilberto Catani, deputado estadual, produtor rural, não é? O seu chapéu que lhe é peculiar, aquele chapelão ali, que só ele tem, né? O Catani está de volta aqui à bancada para conversarmos sobre, evidentemente, a performance parlamentar dele na Assembleia e também aí sobre, tem alguns assuntos polêmicos que são inevitáveis serem abordados, não é? A questão aí que envolve a expressão, né? O direito, a liberdade de expressão, é um assunto que não deveria, né, nesse momento, ser tão debatido, porque está previsto ali na Constituição. Eu vi hoje a deputada federal Bia Kicis apresentando um projeto para justamente chancelar, vamos usar esse termo, embora ele não caiba aí, mas ratificar, não é? Aquilo que já está na Constituição. Inclusive o projeto dela leva o nome aí de lei, o nome do rapaz de vôlei lá, do rapaz de vôlei lá, que teve a demissão lá, Maurício de Souza. O nome do projeto é Projeto Maurício de Souza, que está tramitando lá na Câmara Federal. Bom, esse e outros assuntos, com a sua participação também via WhatsApp. Você tem alguma pergunta ao Catani? 99932-2529. Está aí à disposição para você interagir conosco aqui. Eu quero pegar boa noite aqui do Lorenberg Alves, meu caríssimo, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga na TV Pantanal, boa noite, é você que se liga no Opinião, em especial, seja pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal e, é claro, aqui pelo canal 22. Deputado Catani, muito bom tê-lo de novo aqui, viu? Nesse espaço, e eu gostaria que o senhor usasse o máximo possível aí para a gente dar uma espécie de prestação de contas ao telespectador, ao mato-grossense, não só ao seu eleitor, não é, mas aqueles que estão acompanhando, que votam aqui. O que esse cara está fazendo na Assembleia? Exato. Esse cara que chama Catani vai falar aqui sobre tudo que ele tem feito, pelo menos parte do que ele tem feito na Assembleia. Por exemplo, rapaz, não há de ver que o deputado Catani, eu estava lendo aqui, deputado, não me escapa nada, tem aqui um projeto de lei que estabelece sexo biológico como critério para as disputas esportivas no âmbito do estado de Mato Grosso. Falei agora do Maurício de Souza, né, o atleta de vôlei. Pegando seguindo essa mesma pegada aí do esporte, como é que é esse projeto aí, que está estabelecendo aí o sexo biológico? Muito bem, boa noite, Paulo, boa noite, professor, é uma honra e um prazer estar aqui, sempre é muito bom estar aqui. É muito simples, simplesmente você colocar as coisas como elas são. O sexo biológico vai determinar a participação das pessoas nos esportes. Um esporte onde a mulher compete com mulher, ele é justo. Um esporte onde o homem compete com o homem, ele é justo. O que está acontecendo é que algumas pessoas fazem alguma intervenção cirúrgica, alguma coisa, e se sentem no sexo oposto. Tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, mas se torna inviável ele participar, ou injusto ele participar. Por exemplo, um homem participar, mesmo sendo um transexual, de uma competição de mulheres. Por que é injusto? O homem tem uma estrutura diferente da mulher no seu corpo. O seu pulmão é maior, ele consegue captar mais oxigênio, seu coração tem uma desenvoltura melhor, ele consegue ser superior à mulher fisicamente, mesmo tendo, como disse, algumas intervenções cirúrgicas. Então, ou qualquer coisa que seja, que possa torná-lo parecido com uma mulher, mas o seu DNA sempre vai ser um DNA masculino, assim como a mulher sempre vai ser o seu DNA feminino. Então nós estamos propondo que seja justo o esporte, que realmente se coloque o esporte numa competição justa, né? Inclusive, eu acho até que seria muito válido, não está no projeto, mas seria uma coisa válida que se criasse, então se querem competir no esporte, um esporte
para essa categoria também, fazer uma nova categoria de esporte para essas pessoas que assim se identificam, né? Para que todos tenham o direito e a liberdade de participar, mas tem que ser uma coisa justa. Uma espécie de categoria para os mudados, vamos, do ponto de vista dos hormônios, enfim, os transexuais, por exemplo, alguém que passe por uma espécie de cirurgia, que queira entrar numa competição, que seja uma competição específica para eles. Eu acho que toda competição ela tem que ser dessa forma. Por exemplo, até no boxe, quando você vai no boxe, até o peso das pessoas é tratado por categoria, né? Você tem o peso pena, o peso médio, o peso pesado. Por quê? Porque são pessoas com estruturas diferentes. Quando você pega uma pessoa que é do sexo masculino, você põe para competir com uma pessoa do sexo feminino, logicamente a estrutura dele é diferente, ela é diferenciada, né? Então, é injusto, no meu ponto de vista é injusto, é isso que nós estamos propondo. E no seu ponto de vista, você que está assistindo a opinião, é justo, injusto, concorda com o deputado Catani? Aí um projeto de lei, né, ele está defendendo isso aí, é uma pauta dele, a pauta conservadora, o deputado que está com essa proposta aí, não é? Que é estabelecer aí o sexo biológico como critério para a disputa esportiva. Para ser uma coisa no mínimo justa, não é? Para não ter aquela coisa de alguém lá só porque se caracterizou do ponto de vista do hormônio, da mudança de sexo ou sei lá o quê, mas continua sendo alguém que nasceu no sexo masculino. Enfim, está aí o Catani com essa proposta. Está tramitando já? Está nas comissões, ainda não foi a votação, está nas comissões. Tramita nas comissões, comissões permanentes. Fremberg. Deputado, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria de contar com a sua presença aqui, é muito bom. Obrigado, professor. Enriquece muito o nosso programa. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Deputado, eu tenho alguns temas que eu gostaria de conversar com o senhor, de ouvi-lo a respeito. Um dos temas é exatamente sobre a criação da região metropolitana, tanto em Rondonópolis, aliás, o senhor que propôs Sim. a criação dessa região metropolitana em Rondonópolis e também de Sinop. Sim. E eu gostaria de ouvi-lo a respeito da lei, do projeto de lei 862, também um trecho lá numa audiência pública, e eu peguei um trecho da fala do senhor que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Eu gostaria de começar, deputado, exatamente falando sobre a CPI do gás. Em que pé está essa CPI? O senhor conseguiu o número de assinaturas suficiente? O senhor já deu a entrada no requerimento? Em que pé está essa CPI do gás? Muito bem, vamos por partes. O senhor vai me lembrando aí que são... A primeira questão é só essa. Ele só passou que ele pretende perguntar. A CPI do gás. A CPI do gás nós conseguimos... nós precisávamos de 16 assinaturas, são 2/3 dos deputados, nós conseguimos 17 assinaturas, quer dizer, sobrou uma assinatura, porém, quando nós fomos apresentar um requerimento na casa para ser lido em plenário, foram retiradas 2 assinaturas. 2 deputados foram lá e retiraram as assinaturas. Nós ficamos somente com 15. Você pode falar quem são os deputados que não querem essa investigação? Não digo que não querem, eles têm os motivos pessoais deles, não, né? Se tiraram porque sim. não concordam, né? O Avalon, não, eu acho que concordam porque eles assinaram, né? Agora, sabe como que são essas pressões aí, né? Não sei os motivos, mas o nome não tem problema nenhum em falar. Um é o Avalone e o outro o Romualdo Júnior. Eles retiraram as assinaturas. Então eu fiquei somente com 15, né? Com 15 eu não consigo, né? Então eu não posso nem fazer o requerimento, nem ler o requerimento plenário, porque eu não consigo com 15. Estamos aguardando ver se alguma CPI for destituída e se os outros continuam nos apoiando, nós vamos dar entrada novamente assim que uma CPI que ela chegar ao seu final, né? Porque nós temos lá já 4 CPIs e elas têm que chegar pelo menos uma ao final para que a gente possa, então, com 1/3, que são 8 deputados, 8 assinaturas, a gente já consegue colocar essa CPI lá para rodar, para nós descobrir finalmente por que o nosso gás é tão caro. Deputado, me perdoe, mas eu vou insistir nessa tecla, porque talvez o amigo telespectador que está acompanhando nossa entrevista não saiba. E eu gostaria muito que o senhor explicasse. Uma CPI, um pedido de CPI tem que ter um mínimo de 8 assinaturas. Mas o senhor está falando que teve 15 assinaturas e mesmo assim não conseguiu. Por que não conseguiu? Sim. Só para o amigo telespectador entender. Na verdade é assim, você precisa somente de 1/3. São 8 deputados para você instalar uma CPI. Até o número de 4 CPIs. Então, se você já tem as 4 CPIs, a partir da 5ª CPI, se for instalada na Assembleia, o regimento interno exige 2/3. Por isso, 16 assinaturas. Então, é só uma questão de regimento. Por exemplo, agora, quando uma dessas 4 acabar, então você consegue instalar uma outra com somente 1/3, que são 8 assinaturas. Então, no momento, teriam que ser 16 assinaturas. Nós não temos. Temos só 15.
Exatamente. A questão ali é a pressão, não é? Quando o cara retira a assinatura, é uma pressão da base governista. Olha, pode ser que O que sim. foi alegado, assim? Porque eu Não, estou querendo eles, entender o Avalone, que é um cara tão sensato, Então, né? essa eu não vou poder te explicar porque eles não me falaram. Simplesmente eles Não, né? pediram desculpas e retiraram. Ô, Catani, não vai dar para não conte comigo dessa vez aí. E aí retirou a assinatura. Agora, o motivo, se eu estiver falando para o senhor aqui, eu vou estar conjecturando, né? E eu não faço isso. Então, assim, o senhor mantém ali e está na expectativa de que as outras comissões, ao serem encerradas, o senhor possa ter aí adesão. Somente com 8 a gente pode. Hoje o senhor está com... Eu estou com 16, mas não posso, porque... Eu estou com 15, mas não posso porque preciso de 16, né? Hoje, né? Uhum. Agora, quando acabar uma dessas 4, a gente pode com 8. Então eu acho que 8 a gente consegue, porque eu consegui até 17, né? Se não aparecer mais gente falando aí, ó, Catani, não dá, vou tirar. Queira que não. Verdade. Então tá, olha só, o outro assunto que eu preciso também abordar é com a liberdade de expressão, rapaz, que está tão... Eu falei aqui da Bia Kicis, nessa questão do Maurício de Souza, que causou uma polêmica toda nos últimos dias aí, rapaz, atleta de nível de seleção brasileira, né, seleção nacional, que teve aí um baita de um prejuízo, principalmente moral, né, ele teve um tratoraço aí, passou por cima dele por conta de uma posição dele, pessoal, que nem foi homofobia. Homofobia é quando você, pelo menos pelo que eu acho, né, é quando você opina em detrimento de outra coisa, dizendo que não, você rechaça, impede, você apenas se colocou, ele fez uso daquilo que está na Constituição. Na minha opinião, o senhor, em relação a isso, tem tomado algumas posições individuais, nem só como parlamentar. Eu sei, Lorenberg, por exemplo, que o Catani, ele não, lá na propriedade rural dele, ele não usa mais aquele arame daquela marca que patrocinava ali aquela equipe. E nem usa mais aquele carro, não vai comprar mais aquele carro que tem como patrocinador. Estou falando da Gerdau e também da Fiat. É verdade? É verdade, é verdade. É uma opção minha e em apoio a esse atleta e pela covardia que fizeram, né? Porque a Gerdau e a Fiat retirariam o patrocínio lá do clube que ele estava jogando se porventura ele não fosse demitido. Exigiram a demissão dele, pediram a cabeça dele, né? E eu me coloco na posição como consumidor de escolher o produto que eu compro. E escolhi comprar somente produtos que não levem a marca de pessoas que fazem esse tipo de atitude. Primeiro, como você falou, ele não foi homofóbico, ele deu a sua opinião sobre um assunto, né? E em segundo lugar, não cabe ali esse tipo de atitude de você tentar destruir a vida de alguém porque ele deu a sua opinião. A liberdade de opinião, a liberdade de expressão no nosso país, ela está em risco, ela está em jogo. E ela está em jogo através de factoides. É muito importante salientar que nem esse Maurício, nem eu, nem ninguém é contra nenhum homossexual. Pelo contrário, as ONGs, as pessoas que dominam o setor, que regem, que dizem que representam os homossexuais, eles fazem uma divisão entre nós, héteros, e os homossexuais. Esse é um grande problema. Isso faz com que o próprio homossexual seja visto de forma diferente na sociedade. A minha visão para você que é homossexual é a seguinte: você é igualzinho a mim em tudo. Você não tem defeito físico, você não tem defeito psíquico, você não tem defeito nenhum, você não precisa de uma sociedade à parte, você pode fazer parte da minha sociedade, você deve fazer parte da minha sociedade. Você tem que estar ao meu lado como igual, você tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, e eu creio que o Maurício pensa exatamente assim, entende? É isso que nós se referimos. Essa divisão que fazem é que é prejudicial. Isso sim, no meu entendimento, é homofobia, porque priva as pessoas de muitas coisas. E o que o senhor acha dessa lei, essa proposta aí da Bia Kicis aí, de provar, no caso de se aprovar, né, para provar que a grama é verde? Ou seja, é uma coisa que já existe
na Constituição. Já existe. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, eu não li a lei como um todo, não fiz um estudo, mas sei que ela está defendendo a liberdade de expressão, coisa que nós também defendemos. Não sei se é do conhecimento dos senhores aqui, mas nós também criamos uma lei a nível de Estado que não permite que as redes sociais expulsem uma pessoa por expressar opinião, porque tem disso também, né? Tem o tal do cancelamento, né? Que a pessoa, se ela expressar a sua opinião, a rede social pode ir lá e cancelar ela, dar 30 dias de gancho, enfim, simplesmente por uma expressão de opinião. Nós temos também um projeto de lei, inclusive a RD News hoje fez uma matéria sobre isso, mostrando aí que nós temos essa lei lá. E se porventura a gente conseguir aprovar também na Assembleia, teremos um pouco mais de dignidade para quem quer realmente se manifestar nas redes sociais. Deputado, agora sobre a questão da região metropolitana, eu vou juntar as duas, até para dar mais tempo para o senhor fazer uma reflexão maior. O senhor propôs, de fato, a criação da região metropolitana em Rondonópolis. A de Sinop, eu não sei se o senhor também propôs, mas o senhor é o grande entusiasta dessa região metropolitana em Sinop. O senhor poderia fazer um comentário das duas regiões e como anda uma e como anda a outra? Se uma está mais adiantada do que a outra e por que está mais adiantada do que a outra? Sim, com certeza. A função do parlamentar é simplesmente fazer a indicação ao governo do Estado. A região metropolitana, quando nós chegamos na Assembleia, eu tive uma preocupação muito grande em saber o que eu poderia fazer para melhorar as regiões do nosso estado como um todo, né? E principalmente a região de Sinop, porque eu cheguei em Sinop em 77. Quando meu pai chegou lá, eu tinha 5 anos de idade, era só um buraco no meio do mato. E aquilo desenvolveu de uma maneira espetacular, a região de Sinop principalmente. A região de Rondonópolis também desenvolveu de uma maneira espetacular. E o que você pode fazer a partir de um certo ponto, quando a cidade chega num certo ponto que precisa de mais investimento? Como que aquela cidade, sendo ela um polo, capta o seu recurso e como que as cidades circunvizinhas que são menores captam o seu recurso? Tudo isso passou pela minha mente, o que eu poderia fazer para melhorar. Então nós fomos observar a criação das regiões metropolitanas, como que elas funcionavam. Existem estados no nosso país que tem 10, 15 regiões metropolitanas, várias regiões metropolitanas. E o estado do Mato Grosso só tem uma, que é na Grande Cuiabá, né? Só tem a região metropolitana de Cuiabá. E por isso que as pessoas nem sabem, porque sendo Cuiabá a cidade mais populosa do nosso estado, obviamente os recursos que vêm para a região metropolitana de Cuiabá são absorvidos somente em Cuiabá, então você não nota uma diferença, né? Se tiver uma região metropolitana, por exemplo, em Sinop, e as cidades circunvizinhas, quando vem o dinheiro público, ele é medido, não sei se você sabe, mas pelo eleitorado daquele local. Então você tem um número expressivo em Sinop. Mas, por exemplo, em Santa Carmen o número é menor, bem menor, né? Então vem um dinheiro expressivo para Sinop e para Santa Carmen vem um dinheiro regrado. E às vezes nem consegue por causa do fator político, né, que existe ali. Quando você torna isso uma região metropolitana, o dinheiro vem de uma forma macro para todas aquelas prefeituras, vem para a região metropolitana. Se você tem aqui 150 mil eleitores, você passa a ter 500 mil, meio milhão de eleitores. Então quando você vai captar recursos a nível federal, você capta muito mais. E existe muito recurso, principalmente saneamento básico. Existe o marco do saneamento básico que foi feito por esse governo federal que está aí, e tem muito recurso para saneamento básico. Muito bem. Sabendo de todas essas coisas, nós tínhamos que provocar, né? É o único papel que o parlamentar pode fazer. Eu, como parlamentar, a única coisa que podia fazer era provocar. Então nós fizemos um requerimento para instalar a região metropolitana em Sinop e outra região metropolitana em Rondonópolis, né? A partir daí, feito o requerimento, o governo estadual, juntamente com a prefeitura, é que vão desenrolar e vão de fato criar a região metropolitana. Eles é que são os executivos, eles que vão fazer. Cria-se uma comissão para a instalação da região metropolitana e se começam os trabalhos. Quem que é a pessoa que de fato tem que se interessar pela coisa? É o prefeito, né? E aqui parabenizo de pronto o prefeito Roberto Dorne, porque na primeira hora que ele viu o projeto, ele já encampou o projeto, fez inclusive uma reunião e está brigando para que seja implantado a região metropolitana em Sinop, né? O governo do estado demonstrou interesse, tanto demonstrou interesse que na reunião para o lançamento da região metropolitana lá em Sinop, o vice-governador Taviano Pivetta se fez presente, né, e já declarou apoio do governo do estado. Então eu acredito que Sinop vai de fato estabelecer e criar a região metropolitana. Já de Rondonópolis nós não tivemos nenhuma resposta. Então eu não sei, o prefeito não se interessou, né, e depende dele se interessar. Se não tiver um interesse do prefeito, obviamente não sai. Ok, nós estamos entrevistando essa noite aqui Gilberto Catani, deputado estadual pelo PSL, e com quem a gente continua após o intervalo comercial. Vamos para o primeiro break
E após o intervalo a gente vem com outros assuntos mais também, assuntos importantes nesta noite no programa Opinião. Não sai daí, a gente volta já já. Opinião está de volta ao vivo, nesta noite segunda, entrevistando aqui Gilberto Catani, deputado estadual pelo PSL. Antes de seguirmos com as perguntas e respostas aqui, não é? Vamos às notícias que estão contidas no www.gazetadigital.com.br. A questão da pandemia é destaque. Primeiro, por exemplo, Mato Grosso registra 6 novas mortes e 66 pessoas seguem em UTIs. A Secretaria de Estado de Saúde notificou 6 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Dados do boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, dia 8, apontam que 66 pessoas seguem em unidades de terapia intensiva, as UTIs. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 548.765 contágios, dos quais em 533.086 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.953 não resistiram, morreram devido aí às complicações da doença. Além disso, há também 1.187 pessoas em isolamento domiciliar por conta da Covid-19. A taxa de ocupação das UTIs é de 37,29%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está na casa dos 4%. Após passar 113 dias sem ter notícias do paradeiro da filha, a enfermeira Marina Pedroso finalmente recebeu Isadora Praeiro Pedroso, de 8 anos, no início dessa noite de segunda-feira, dia 8. A princípio, a menina deveria ter sido entregue pelo avô, o defensor público Air Praeiro, no domingo, dia 7, em um posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele tinha 48 horas para devolver a criança para a mãe. A informação foi confirmada pela assessoria da família de Marina e ela foi passar férias com o pai João Vitor Almeida Praeiro e deveria voltar para casa após 5 dias, o que não aconteceu. Atualmente, a guarda estava com o avô após decisão do juiz Luiz Fernando Voto-Kirsch, da 5ª Vara Especializada de Família e também Sucessões de Cuiabá. Contudo, um recurso ingressado pela mãe foi deferido e ela ficará com a tutela da criança. A menina foi localizada em Coxim, lá em Mato Grosso do Sul, com os avós paternos. Ainda então haveria uma audiência entre a mãe, o avô e o pai para tratar da guarda da menina, marcada para as 13 horas desta segunda-feira, no Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá. Entretanto, essa audiência foi cancelada. Está aí, portanto, no www.gazeta digital, essas e outras informações estão aí, não é? Portanto, para você conferir e se informar, dá um F5 aí na sua vida, né? Air Praeiro é o secretário de Habitação aqui do município de Cuiabá, né? Doutor Air Praeiro, defensor público e que a gente citou aqui agora. O Opinião de hoje está entrevistando aqui o Gilberto Catani. Eu vou pedir para o Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas ao deputado estadual. Deputado, no dia 5 de agosto, de acordo com o Gazeta Digital, lá na comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha, o senhor fez uma declaração e eu peguei um trecho desta declaração. Entre aspas, é muito fácil a gente chegar em um bairro, numa casinha de favela, e exercer a lei e punir aquele agressor.
Mas quando é um caso grande, é mais difícil. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir uma opinião a respeito desse trecho de uma declaração do senhor, deputado. Muito bem. Ali nós estávamos falando sobre a proteção e a defesa da mulher. Era um ato onde estava sendo falado sobre a Lei Maria da Penha, que é um ato de defesa da mulher. E há muito poucos dias antes disso acontecer, dessa minha fala, nós tivemos um caso de um político muito influente, que, segundo o próprio boletim de ocorrência, ele foi preso, ele teve que pagar fiança para sair. Segundo o boletim de ocorrência, ele pegou a cabeça da sua esposa e batia contra o sofá. Né? Tivemos também casos aqui no nosso estado de advogados renomados, né, que deram uma coça na sua esposa, mas por causa desse renomado, você não vê as pessoas agindo da mesma maneira. Então são dois pesos e duas medidas. Quando a pessoa não tem um círculo grande na sociedade, ele realmente paga o preço. Ele paga o preço, a mulher deixa de ser defendida como deve, quando ele realmente tem a sua proteção, quando ele está blindado. Né? Parece que as mulheres são diferentes. Essa que mora na casinha e a outra que mora no palácio. Tem uma diferença muito grande. E isso não pode acontecer. Tem que ser o mesmo peso e a mesma medida para todas as pessoas. Bom, teve aprovação na Assembleia Legislativa, deputado Catani, de um projeto seu, rapaz, o número 511/2021, que trata da linguagem neutra. A linguagem neutra ou não binária nas escolas de Mato Grosso. E agora eu gostaria de saber em que pé está isso por lá, porque deve ir a segunda votação, tem previsão para isso, como é que está o clima lá, porque tem uns deputados que defendem, inclusive, não é, a linguagem neutra, porque se alinham mais àquele segmento ou partido, enfim, teoria, narrativa, que seja, de que a linguagem neutra faz necessário. O senhor pensa que não? Eu gostaria que o senhor defendesse aqui por que o senhor defende esse projeto e como é que está a tramitação dessa proposta lá. A linguagem neutra ela não se faz necessária porque ela de fato nem existe. O que nós temos é a nossa linguagem própria, os nossos pronomes que são ensinados aos nossos filhos desde sempre, desde que a língua portuguesa existe. E ela não pode ser mudada. O nosso projeto ele impede que esse tipo de, vamos dizer assim, de aberração entre nas nossas escolas. Para ensinar nossos filhos, por exemplo, que você não pode se dirigir a uma pessoa como ele ou ela, mas você tem que falar ele. Né? Isso não está na nossa gramática, nem no nosso português, e isso não tem cabimento. Então nós fizemos o projeto de lei para impedir que isso seja ensinado a nossos filhos. Quando nós fizemos esse projeto de lei, na comissão de educação, ele foi barrado, teve um parecer contrário para que fosse arquivado o projeto, justamente dizendo que o nosso projeto feria a súmula primeira. E a súmula primeira do regimento interno da Assembleia, ela diz que nós não podemos, a Assembleia não pode, e isso foi votado pela própria Comissão de Educação, a Assembleia não pode inserir nenhum conteúdo no currículo escolar. O meu projeto não insere nenhum conteúdo no currículo escolar, pelo contrário, ele impede que seja inserido esse conteúdo. Né? E aí, como tinha o parecer contrário, nós precisamos derrubar o parecer para que o projeto fosse aprovado. E nós estávamos com pouco quórum, nós tínhamos aí um monte de deputados, acho que 9 deputados faltantes na sessão. Né? E dos que estavam, nós conseguimos aí 8 votos favoráveis e 7 contrários. Né? Então, eu acredito que agora vai a segunda, como o senhor falou, vai a segunda votação, né? Foi aprovado o projeto em primeira, vai para a segunda. Eu acredito que seja logo, eu espero que seja logo e espero também que ele seja aprovado, porque não tem cabimento que isso seja colocado para nossas crianças nas escolas. Eu fico pensando, o que passa pela cabeça que passa para a cabeça da pessoa de querer adotar a linguagem neutra depois de séculos e séculos com um tipo de linguagem Paulo, que é essa tradicional? Paulo, veja bem, eu acho que se a pessoa quiser adotar para si, entendeu? Ela é livre. Nós somos homens livres. Não, estou falando de coisa coletiva, de coisa pública. A pessoa tem o direito de adotar o que ela quiser, falar como ela quiser, caminhar como ela quiser. O que nós não podemos é obrigar nossas crianças que estão cativas numa sala de aula, professor,
porque a criança quando está ali ela está cativa, tanto é que se o pai dela tirar ela da escola, o pai dela vai para a cadeia, entendeu? E ela ser obrigada a aceitar e ter isso como normal. Entende? Qualquer professor de português que tem um pouquinho de massa encefálica, porque também nós temos uma deficiência de bons professores, temos ótimos professores, mas são poucos, ele vai saber que a linguagem neutra não se firma, não tem substância naquilo que ela propõe. Então eu acho um absurdo você ensinar para as crianças. Esse é o ponto. Tá? A pessoa em si, se ela quer adotar, não, mas aí é outra história. Como funciona com as gírias, né? Exato. Enfim, tudo mais. Então, tá aí, tem essa também defesa aí do Catani sobre essa questão da linguagem. Aí teria que mudar toda a gramática, né? Uma vez aprovada isso, os livros, enfim, mudar tudo, por conta de uma ideia dessas aí. Nuremberg. Deputado, ainda nessa mesma questão, e aí é uma pergunta, não é afirmação, eu ouvi dizer, e aí o senhor pode fazer uma reflexão, esse projeto do senhor, uma vez aprovado na segunda votação, ele voltará ou melhor, ele vai para a CCJ. E na CCJ corre-se o risco dele ser rejeitado. E aí é uma pergunta. Por duas razões. A primeira, por ser inconstitucional, porque é uma questão administrativa e não cabe à iniciativa do deputado. É uma pergunta, não estou afirmando. Certo. E uma segunda, diz que existe uma resolução na Assembleia. Eu procurei e fui atrás dessa resolução, ainda não encontrei. Diz que há uma resolução que impede o deputado ou parlamentar tomar essa iniciativa do projeto que o senhor está apresentando. Em razão dessas duas causas ou motivos, o projeto do senhor será reprovado na CCJ. Isso é verdadeiro? Em que pé que o senhor já refletiu sobre isso? Qual projeto você está falando? Esse projeto que você acabou de falar. Da linguagem neutra. Da linguagem neutra. Olha só, eu sou suspeito a falar porque ainda estou aprendendo muito dentro da Assembleia. Sou um deputado de 8 meses apenas, né? No meu entendimento, ele já deveria ter passado pela CCJ antes de ir à votação. Esse é o primeiro ponto que eu vejo, né? O segundo ponto é que, como o senhor disse, o senhor procurou e não achou, e não vai achar, porque essas coisas não existem. Porém, quando eles alegaram que a súmula primeira foi ferida, e ela não foi, né? Ela não foi ferida, porque nós não estamos propondo uma coisa que tenha vício, nós estamos propondo uma coisa que vai impedir de ser criada, né? Então não tem lógica isso aí. Mas na Comissão da Educação, eles alegaram para reprovar o projeto que feriu a súmula e nunca feriu a súmula. E nós temos um outro projeto lá, que eu não sei o número dele aqui, mas é a autoria do deputado Barranco, que cria um conteúdo e aí fere a súmula e esse foi aprovado. Então assim, professor, eu não tenho a resposta que o senhor está procurando, mas tenho uma resposta paralela. A resposta é a seguinte: se eles quiserem barrar meu projeto, de fato, entendeu? Se eles quiserem passar por cima do plenário, que é soberano, eles vão ter que criar alguma coisa. E não duvido que criem, tá? Mas vão ter que criar, porque dentro do regimento da casa nós estamos com a legalidade. E se os deputados aprovarem em segunda votação, e aí uma comissão tiver o poder de barrar, eu não sei mais para que vai servir a nossa Assembleia Legislativa ou o nosso Legislativo. Eu concordo que deveria já ter passado pela CCJ, não é? Porque assim já teria mais base do que aconteceria de agora em diante. Porque se agora a CCJ barrar, não é, por essa alegação que o Nuremberg mencionou aqui, a questão da constitucionalidade, terá ido por água abaixo a sua ideia e a Assembleia o plenário poderá mesmo assim votar e poderá inclusive aprovar, só que qualquer recurso pode derrubar, porque se ela é inconstitucional. Para que duas votações? Dinheiro público empenhado, tempo empenhado, energia empenhada, uma Assembleia com toda aquela estrutura funcionando em 2 sessões para aprovar uma lei e depois ter que achar um subterfúgio para impedir que essa lei seja sancionada pelo governo do Estado. Eu não vejo sentido. Teria que mudar também, não sei se o regimento, a Constituição Estadual, porque, Nuremberg, fala em 1 minuto aí, porque a gente tem que ir para o intervalo comercial. Para unir a sessão de mérito, né, e a questão constitucional, teria que mudar o regimento interno. Como é que funcionaria isso aí? Porque hoje são 2 votações, a votação do mérito e também a
A primeira observação que deve ser feita, Paulo, é o que o deputado falou e ele tem razão. A meu juízo, deveria o projeto ir primeiro para a CCJ ia dizer se é ou não constitucional. Não sendo constitucional, não vai a plenário. Economizaria dinheiro, Já inclusive. para ali. Agora, e aí o deputado precisa me corrigir se eu estiver errado. Parece-me que esse projeto, deputado, não passou pela CCJ. Foi para o plenário. Entendeu, Paulo? E aí, sim. nós estamos de acordo. Votou o mérito primeiro, depois... Exatamente. Votou, foi para o plenário, e o plenário é soberano, como muito bem o senhor falou, e agora que vai para a CCJ. Eu Inverteu. não digo isso com certeza. Eu também não tenho essa certeza, mas se isso aconteceu, está invertido o processo. Se o processo está invertido, está errado. É. No tempo que eu fazia cobertura lá na Assembleia Jornalística, era assim que funcionava. Primeiro, o parecer da Constituição, da CCJ, e depois ia analisar o mérito. Né? Foi para a comissão. A Comissão da Educação rejeitou. E agora vai para a Constituição. Mas na votação do plenário é soberano. Isso até numa associação, quando você faz uma plenária, o plenário é soberano sempre. Então, como que você agora vai passar por uma comissão para ir contra duas votações do plenário? Né? Possível. Por isso que eu sugeri aí que uma reanálise aí, uma mudança, inclusive, uma reforma nesse quesito aí lá no parlamento, né? Para que haja pelo menos uma razoabilidade nessa análise aí e não haja, inclusive, prejuízo, porque a partir do momento que você faz as votações, volta depois e depois perde todo um trabalho feito, e aí você causa prejuízo aos cofres públicos. Bom, e você, o que pensa? O Opinião está aqui ao vivo com Gilberto Catani, 999322529. A gente vai para mais um break comercial e volta já, um instante só. Ok, a gente retoma aqui a entrevista com Gilberto Catani, deputado estadual pelo PSL. Por enquanto. Por que eu falo que é por enquanto? Porque o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pelo que a gente viu hoje, deve estar se filiando no PL. O Catani é daqueles que, se o Bolsonaro for para o partido tal, ele vai seguir o Bolsonaro. Estou certo ou estou com a razão? E, emendando nisso aí a questão, eu falo porque hoje a discussão foi muito forte, não é? O ex-senador Magno Malta confirmou, não é? O Bolsonaro ainda oficialmente não se manifestou a respeito, mas muitos aliados dele, inclusive, já confirmaram. Aliás, dia 22 próximo seria a data da filiação do Bolsonaro, 22, inclusive, é o número do PL. Mas, enfim, independente de sigla, o senhor vai com o Bolsonaro para onde ele for? Sim, com certeza. Nós apoiamos o presidente Bolsonaro, somos fiéis a ele. Porque acreditamos que o Bolsonaro é a única pessoa no quadro político do nosso país que defende os nossos valores, que nos representa hoje. Se você tirar o Bolsonaro do cenário, nós não temos ninguém. Isso é um fato, né? Agora, hoje o Bolsonaro falou que 99% vai para o PL, né? Foram as palavras dele. 99, falta 1. Ainda falta 1. Não fechou 100%, né? Não fechou. Não. O Bolsonaro, ele é um estrategista nato, isso eu sempre falo isso. E o que o Bolsonaro precisa para ir para um partido? Ele precisa ter segurança. E garantia de que vai ser o candidato, né? O nosso candidato. Nós precisamos dessa segurança. Toda a direita do nosso país precisa dessa segurança. Quanto vale, depois que o Bolsonaro se filiar a um partido, passando março, ele não pode mais sair desse partido, até a convenção. Quanto vale a cabeça do Bolsonaro numa convenção, lá em 2022? Né? Quanto vai valer para ter lá, se forem 5 votantes, para ter 3 votantes que digam não, entende? Então é muito perigoso. O Bolsonaro realmente tem que ter segurança. Agora, quanto a nossa fidelidade ao Bolsonaro, ela é certa e segura, né? A questão do partido já é uma outra situação. Por quê? Não vai ser necessariamente acontecer o que aconteceu em 2018. Em 2018 o Bolsonaro foi para um partido e levou todo mundo para lá, porque nós éramos todos uns desgarrados, né? O Catani estava lá num assentamento, o Barbudo estava lá no Alto Taquari, né? E assim foi, né? E todo mundo veio para o partido e ninguém acreditava em nós, né? E mostramos a força da direita e muitos foram eleitos e estamos aí. Hoje não, hoje é diferente.
Não se repete essa questão de 2018. Hoje o Bolsonaro vai ter o partido que o Bolsonaro está e outros partidos que estarão na base do Bolsonaro. Isso mexeria com um tabuleiro, Lorenberg Alves. Eu quero passar para você, mas eu quero só botar esse adendo aí, porque o PL é partido de quem? O Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes aqui, não é? Que está de olho nessa vaga para o Senado do ano que vem. E aí seria automaticamente, né, ou pelo menos em tese, o candidato ao Senado, né? Só que tem muitos aliados bem mais próximos ao Bolsonaro que querem, inclusive, essa vaga, ou poderiam pedir essa vaga, requerer essa vaga, não é? Para disputar. Como é que ficaria isso aí? Olha só, eu concordo com você. Assim como o Bolsonaro precisa da segurança, ele também tem que ter segurança nas suas bases. Nós também precisamos ter a segurança, né? As bases do Bolsonaro, os verdadeiros apoiadores do presidente, precisam ser também, junto com ele, acolhidos, seja no partido do presidente ou no partido das bases, né? Então, eu vejo da seguinte maneira: o Bolsonaro vai levar os dele com ele, né, para suas candidaturas, vai dar apoio, sim, vai dar sustentabilidade, né? Como vai ficar o partido, nós vamos voltar de novo para 2018. Quando o Bolsonaro assumiu o PSL em 2018, ele tinha o controle do partido e ele colocou a sua base nos estados. Dessa vez vai ser a mesma coisa? Não sei, depende dele, né? Mas com certeza ele é um estrategista, ele vai saber o que fazer. Professor. Nessa mesma linha, deputado, vamos imaginar, hipoteticamente, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vá de fato para o PL. O senhor já disse que o acompanhará. Se ele for para o PL, o senhor irá acompanhá-lo. O deputado delegado Claudinei também já disse a mesma coisa. Eu estou perguntando ao senhor, ele já disse a mesma coisa? E aí eu pergunto, tanto o senhor quanto o Claudinei, o deputado Claudinei, irão apoiar o Wellington Fagundes à candidatura ao Senado, ou vai pensar num outro nome para a candidatura ao Senado, por exemplo, o José Medeiros, para o Senado? Barbudo também do PSL e pretende acompanhar o Bolsonaro. Pois muito bem. O que o senhor já pensou a respeito? Quando eu disse que eu acompanho o Bolsonaro, eu deixei claro, professor, que eu acompanho, eu obedeço, vamos dizer assim, eu faço o que o Bolsonaro pedir. E disse aqui, não necessariamente preciso ir para o partido dele. Então, quando eu falo que eu acompanho o Bolsonaro, ele tem o meu apoio, independente dele me apoiar, mas ele tem o meu apoio, justamente por nossos valores, como eu disse. Estou repetindo o que eu disse antes. Então, eu vou ser fiel ao presidente. A questão do partido é outra coisa que nós vamos ver lá na frente, né? Quanto ao Claudinei, ele não conversou comigo, nós não conversamos sobre esse assunto, mas acredito que o Claudinei vai estar junto com o presidente também, né? Apoiando o presidente também. Não necessariamente precisa estar no partido do presidente, mas vai estar junto com o presidente. Eu acredito nisso. Nós temos o Sargento Eliseu também, que também faz parte de uma ala aí que defende a direita. Nós temos o Ulisses Moraes também no PSL, né? Eu não sei, o Ulisses também não falou para mim, eu não sei do destino deles, eles não me falaram, né? Quanto a apoiar o Wellington ou apoiar o Medeiros, o próprio Bolsonaro falou no passado que o candidato ao Senado dele era o José Medeiros, né? Isso não tem muito tempo, tem uns 5, 6 meses atrás, né? 5 meses atrás. Ele falou que o candidato ao Senado no Mato Grosso era o Medeiros. A minha resposta é a seguinte: nós vamos apoiar quem o presidente pedir, entende? Não vamos fazer com que a direita esteja dividida. Se o Bolsonaro tiver um candidato, falar o meu candidato ao governo é o fulano, meu candidato ao Senado é o ciclano, nós iremos apoiar aquele que o presidente pedir. Mas podemos ter Imagina uma situação como essa, se o Bolsonaro for para o PL realmente, e mantiver a decisão de apoiar o Medeiros, aí vai ter um problema aí com o Wellington Fagundes. Pois aí, eu vou insistir ainda nessa pergunta, mas vou refazê-la. Certo. Vamos imaginar, hipoteticamente, deputado, que o senhor esteja em um partido, que a Assembleia desse partido optou por uma candidatura própria ao Senado. Vamos imaginar isso. E que não é a candidatura do José Medeiros. Este partido, a Assembleia, como o senhor disse, que o plenário da Assembleia é soberano, a Assembleia do seu partido, do partido que o senhor está filiado, também é soberano, e os seus filiados devam, de acordo com o estatuto, apoiar a candidatura desse partido. Mas imaginamos, já que nós estamos trabalhando na questão da hipótese, que o presidente da República defenda a candidatura de um outro nome. Não precisa ser necessariamente
do José Medeiros para Senado, um outro nome para o Senado. E neste caso, deputado, o senhor prefere rasgar o estatuto do partido que o senhor pertence, desrespeitar a decisão partidária e apoiar o nome do candidato, que é candidato do presidente da República? Não. Veja bem, quando eu digo que nós vamos ter vários partidos, nós vamos ter vários partidos com o mesmo objetivo. Por exemplo, nós temos aí o Flávio Bolsonaro que se filiou ao Patriotas, né? Nós temos o Carlos, se não me engano, está no Cidadania, eu não lembro. Não, é o Republicanos. Republicanos. Está no Republicanos. Temos o Eduardo ainda que não se decidiu. Que tal o Eduardo ir para um outro partido com viés de direita? Entende? São esses partidos que vão estar na base do presidente. Todos eles com o mesmo objetivo. Então, hipoteticamente, né, é uma hipótese que teria que ser muito descontrolado ou muito sem estratégia para nós irmos para um partido onde você vai ficar amarrado depois não podendo fazer aquilo que acredita. Né? Então, eu acredito que quando eu falo em outros partidos, nós estamos falando de partidos da base aliada que tem inclusive pessoas, ou os filhos do presidente, ou pessoas como, por exemplo, a Bia Kicis ou a Carla Zambelli nas suas diretorias, nas suas cabeças, né? Para que a gente possa, de fato, ter essa segurança de estar com o presidente. Então, assim, é uma hipótese que o senhor colocou, mas essa hipótese nós só vamos encará-la se nós formos usarmos de pouca sabedoria na escolha desses partidos. Pois hoje o cenário conta com, anunciado já pelo menos aqui no estado de Mato Grosso, como possíveis candidatos ao Senado no ano que vem. Tem o próprio Medeiros, que o presidente lá chegou a defender, não é? Aí tem o Wellington Fagundes, que já é senador, que deve pleitear aí a reeleição. E tem o Neri Geller, que está aí também, é um nome que está saliente, rapaz, buscando apoio aí, inclusive do próprio governador. E, aliás, Neri Geller que vai estar conosco aqui nos próximos dias. Eu conversei com ele hoje por telefone, eu não lembro exatamente do dia. Aí o tabuleiro está embaralhado, se isso se mantiver, não é? Exatamente. É um problema que... E ainda tem os interesses do próprio governador do estado, né? Sim. Que quer também montar a sua aliança, a sua coligação forte para dar a ele segurança o suficiente para uma disputa à reeleição com facilidade. Sim. E aí, onde fica a participação do senhor, a participação do Claudinei e a participação do Ulisses, que já declararam abertamente e claramente o apoio à candidatura do presidente da República. O Nelson Barbudo, o senhor tem contato com ele, já falou de qual partido ele irá, ou se ele vai para o partido do presidente? Não, eu não falei com o Nelson Barbudo, mesmo porque depois das eleições passadas, nós não se conversamos mais e nós abrimos nosso relacionamento. Estamos com um relacionamento aberto, não nessa modernidade que está aí, mas estamos separados, não se conversamos mais, tem muito tempo. A questão do governador, eu falei inclusive para o governador, né, que o governador só tem um adversário no estado do Mato Grosso e ele não é mato-grossense. O adversário do governador do estado do Mato Grosso chama-se Jair Bolsonaro. Ou seja, se Jair Bolsonaro botar a mão em alguém, esse alguém é o adversário do Mauro Mendes. Se isso não acontecer, o Mauro Mendes não tem adversário. O Mauro Mendes vai se reeleger, porque não existe no cenário estadual um adversário à altura do Mauro Mendes. Agora, nós sabemos que o estado do Mato Grosso, ele é, na sua maioria, na sua grande maioria, bolsonarista. E esses bolsonaristas vão votar em quem Bolsonaro indicar. Então, se o Bolsonaro indicar uma pessoa, o Mauro Mendes tem adversário para as eleições de 2022. Deputado, me perdoe. Veja se eu entendi bem as palavras do senhor nessa resposta. Vamos imaginar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, indique para a candidatura ao governo do estado de Mato Grosso o José Medeiros, para a candidatura ao governo do estado, e o apoio do presidente da República. Pelas palavras do senhor, o José Medeiros ganharia do governador Mauro Mendes na disputa à reeleição. É isso que eu entendi? Não, eu não digo que ele ganharia. Tomara que ganhe. Se for o candidato do Bolsonaro, nós vamos torcer para que o candidato do Bolsonaro ganhe. Mas eu não digo que ganharia, mas teria um adversário à altura. Teria um adversário à altura pronto para ganhar. Se o Bolsonaro apoiar alguém, pode ser o Medeiros ou quem quer que seja, tem um adversário à altura. Você acha que, bom, aí poderia fazer também uma composição, né, ali, fazer uma articulaçãozinha ali, puxa o Medeiros
ou um outro nome para disputar o governo, aí um outro para o Senado, e a hipótese de compor com Mauro Mendes, isso está descartado? Olha, como vice, um nome, por exemplo, como vice. Eu acho que não vão estar juntos. Você acha que não, né? O senhor não estaria junto, é isso? O senhor não defende isso? Não, eu estou onde o presidente estiver, mas eu acredito que o presidente não vai estar junto. Entendi. É isso que eu quero dizer. Não, mas assim, eu já vou entrar no me avisa aqui, tá acabando o programa? Porque abriu lá. Bom. 4 minutos faltam ainda para a gente. Nem sei o que eu ia perguntar mais. Não, mas aqui essa questão aí do Mauro Mendes, propriamente, particularmente, assim, o senhor não acha que o presidente, o seu grupo, deva apoiar a reeleição? Olha, eu acho que o nosso grupo tem que caminhar com as próprias pernas. Tá? Eu acho que o Estado precisa de alguém, o país precisa se voltar para a direita. A esquerda ela é muito forte e muito influente no nosso país porque ela tem ramificações em todos os estados. Eu fiz um projeto de lei chamado Escola Sem Partido para rebater um outro projeto de lei que existia na Assembleia Legislativa chamado Escola Sem Censura. Quando eu fiz esse projeto de lei, o Haddad deu uma entrevista aqui na Rádio Capital para poder descer a borracha em mim. Quer dizer, existe uma ligação. Uma vereadora do PT de Sinop criticou e humilhou todos os pioneiros de Sinop, dizendo que inclusive eles tratavam suas esposas como se fossem cadelas. A Gleice Hoffmann defendeu a vereadora lá em Sinop. Por que eles fazem isso? Por que eles são tão organizados? Porque eles conservam as suas bases. Eu acho que nós, da direita, temos que ocupar esses espaços. Então eu sou favorável que se tenha, sim, um candidato que seja, de fato, da direita raiz, como nós gostamos de falar. Professor, uma última bem rapidinho. Mas muito rapidamente, deputado, o senhor sabe disso até mais do que eu. Houve no começo desse ano um movimento Direita Mato Grosso. O senhor participou desse movimento? Esse movimento estava capitaneado pelo José Medeiros e falava-se num empresário para o governo do Estado. O senhor participou desse movimento? O senhor está por dentro desse movimento? E qual que é a avaliação que o senhor faz desse movimento? E aí eu emendo aí perguntando se tem um movimento, parece que tem um movimento aí, grande movimento previsto aí da direita aqui em Mato Grosso para os próximos dias aí. O senhor tem para responder isso aí 1 minuto. Não, quando houve essa movimentação da direita aqui foi justamente quando o Bolsonaro falou que o candidato dele era o Medeiros. Né? Então, nós pedimos ao Medeiros, inclusive eu pedi para o Medeiros, para que ele fizesse uma reunião com a direita, né? E não propriamente a direita Mato Grosso como um movimento que existe aqui, mas a direita mesmo, as pessoas de direita, que unisse essas pessoas e que comandasse essas pessoas. Né? Ele fez a primeira reunião, mas a vaidade sempre fala mais alto. Fez uma reunião, na segunda reunião já não estávamos mais unidos. Então, assim, essa é a dificuldade da direita no nosso Estado, infelizmente. Nós vamos deixar o nosso ego de lado e realmente caminhar para um objetivo, que é primeiro eleger Bolsonaro e depois, se der, nos elegermos. Né? Então, é isso. Eu acho que a direita ela precisa realmente passar por uma reforma aí de consciência. Ok, esse é Gilberto Catani conosco aqui. A gente tem que encerrar o programa, viu? Eu queria continuar mais aqui, só fazer um bate-bolazinho assim de 10 segundos. Deputado, o senhor não é homofóbico? Não. O senhor não é homofóbico. O senhor não defende, por exemplo, o banheiro, aquele banheiro que estão falando nas escolas lá, que o banheiro único para todo mundo, né? Não, de forma nenhuma. Cada um no seu quadrado. E para provocar o senhor, como diria Lorenberg Alves, o senhor contrataria para trabalhar no seu gabinete um homossexual? Pela competência, com certeza. As pessoas do meu gabinete não importa se são brancas, negras, amarelas, homossexual, hétero, feminina, masculina, elas têm que ter competência. Se for competente, está contratado. Beleza. Esse então, Gilberto Catani, muito obrigado por ter vindo aqui, viu, deputado? É bom quando o senhor vem aqui que a gente já põe o dedo na ferida, se é que a gente pode chamar de ferida, mas são os temas polêmicos, não é? Muito obrigado por ter vindo aqui. Vai pedir meu time? Seu time? Mutum. Ah, é verdade, Mutum. Eu sou Cuiabá, né? A senhora é Mutum. Mutum lutando para subir, né? Dando um show lá. Alô, pessoal do Mutum aí, de Nova Mutum, time do Mutum, um time que promissor, inclusive. Muito obrigado por ter vindo e esse espaço está sempre a posto para bem informado. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço a oportunidade aqui, sempre muito bom vir aqui. Obrigado. Um abraço ao Catani, um abraço para o Paulo Esquelato Paulão, um assessor, meu amigo. E obrigado a você que esteve conosco aqui até agora. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Com Giancarla Zanella, que é diretora do Hemocentro, MT Hemocentro. Falar aí sobre banco de sangue,
Tá chegando o fim de ano aí, férias e tudo mais. Não perca às 7h30 da noite, Giancarla Zanella ao vivo no Opinião do Hemocentro, hein? Não perca. Às 7h30, fica bem, fica com Deus também.